aquela ideia de comprar algo e ficar pagando pelo resto da vida. Eu prefiro juntar por um tempo menor e pagar à vista. Porque tem muita vantagem. Com desconto. Né? Com desconto. Você não vai ter a sensação de dor de cabeça. Porque eu não tô nem aí se eu sou rico, se eu sou milionário ou não. O que eu não quero é ferrar com a minha vida se eu perder o emprego amanhã. É assim que a maioria das pessoas... A ideia é essa, sabe? Tipo, se tudo der errado, parece que é um pensamento meio pessimista, sabe? Mas se der errado, se por acaso eu e a minha esposa perdemos o emprego, cara, de boa. O seguro-desemprego que eu vou ganhar por 6 meses já me garante alguma coisa. Agora, tem gente que se perder o emprego, o cara tem que pagar casa, tem que pagar condomínio, tem que pagar o carro, tem que pagar a TV, tem que pagar 1 milhão de coisas que ele não vai ter de onde tirar dinheiro. Aí se lasca, né? Então, a ideia é essa, de não ter dívida, no sentido de você tentar sempre juntar e comprar, em vez de comprar e ficar pagando juros e mais juros. O brasileiro, ele se endivida muito. Tipo, o cara vai comprar no McDonald's, ele parcela em 4 vezes um lanche. Meu, se você pode pagar à vista, paga. Sabe, deu até alguma gente falando, mas eu gosto de usar cartão de crédito por causa de ponto, por causa de milha. Cartão de crédito tem suas vantagens, é óbvio que tem. Só que a minha ideia agora no canal é falar de vantagem de cartão de crédito quando tem gente que tá se enforcando e perdendo todo o controle financeiro por causa do cartão de crédito. É primeiro ensinar a galera a não ter dívida, pra depois, agora você tá com a tua vida de boa, você tá com as finanças aí equalizadas, tal, tá um negócio equilibrado, agora você pode começar a pensar em cartão de crédito pra parcelar, porque você não tá lascado. A maioria das pessoas tá lascada. Você entra no Serasa, lá, esses feirão, cara, como tem gente que tá, sabe, com o nome roxo no Serasa. Então, o melhor investimento é você quitar suas dívidas. Tem gente que vai falar, não, mas tem a criptomoeda que você falou, não, mas tem a ação, tem a Ibovespa, não sei o que lá. Tá, mas quita suas dívidas primeiro, depois você vê o que você faz, sabe? Porque aí você vai ter uma grana, você vai saber quanto que sobra pra você botar aqui, botar ali, né? Então, a ideia é essa mesmo, e evitar a dívida a todo custo. Tem alguma dívida que é boa? Tem. Por exemplo, tem um dilema hoje em dia de alugar ou comprar casa. Eu sou a favor de comprar. Então, é uma dívida boa. Eu acho muito legal a ideia de você comprar uma casa. Primeiro, porque é tua. Cara, você não vai ser despejado, você não vai, o dono não quer mais. Você vai ter alguma coisa pra deixar pros seus filhos. Beleza, eu aluguei a vida toda, tá? Só que aí, eu acho legal a ideia de você deixar algo pros seus filhos, sabe? Tipo, não que, nossa, é extremamente necessário, mas eu prefiro deixar do que não deixar nada. Então, por exemplo, comprar uma casa, é uma dívida. Eu tenho essa dívida. É a única dívida que eu tenho, na verdade. Eu pago o financiamento da minha casa. Só que é algo que tá me proporcionando um lugar pra morar. Sabe, muitas vezes é mais barato do que um aluguel. O financiamento que eu pago é 1.100 o valor. Hoje em dia você vai procurar uma casa pra alugar, você paga 1.700, 1.800. Tem algumas pessoas, por exemplo, alguns caras podres de rico, que, tipo, eles tiveram que fazer um empréstimo pra montar o negócio deles. Tipo, foi lá no banco, vou pegar 20 pau, só que esses 20 pau não é pra eu tentar melhorar a minha situação que eu já tô todo lascado. Não. É um empréstimo que eu vou pegar pra investir numa empresa que eu vou montar, e a empresa do cara bombou hoje, o cara é podre de rico, e não teria nada, não teria nada se não tivesse feito o empréstimo. Então, tem dívida boa. Pra mim, qual é o maior erro do pobre? É não saber que é pobre. Tipo, o cara é pobre, mas ele quer viver como se fosse rico. E assim, ele vai continuar sendo pobre a vida toda pra sustentar uma falsa impressão de que ele é rico. A mentalidade é ruim, sabe? Eu quero essa TV agora. Caramba, mano, mas você é pobre, cara. Não dá pra você ter o que um rico tem. Daí vem esse tipo de pensamento. Mas eu tenho que curtir a vida, tenho que curtir. Só que você tem duas opções. Ou você economiza por um tempo pra você começar a ter uma vida melhor e conseguir comprar essas coisas, ou você compra essas coisas, se endivida e continua vivendo como pobre a vida toda. Tipo, eu tava falando com um cara, muito amigo meu, ele é lá da minha igreja, né? Ele já morou na favela mesmo, tipo barraco, sabe? De madeira. Mas ele tinha uma cabeça boa. Então, ele tava me falando, né, que... Eu tava falando exatamente sobre isso, né? Sobre gente pobre que quer ter coisa que os ricos têm, mas caramba, cara, não dá ainda, né? Calma, vamos trabalhando, vamos subindo. Você vai ter, só não agora. Aí o cara chegou e falou assim, Duda, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, a gente dormia num quarto desse aqui. Tipo, aí ele me mostrou lá o tamanho, né? Tipo, sei lá, 3x2. 4 colchões na cama, 4 de solteiro, né? Juntava 2 solteiros e 2 solteiros pros filhos. Ele morava, tipo, na comunidade mesmo, bem difícil. E ele via a galera, os vizinhos, cada vez com um carro mais top. Às vezes chegava o vizinho, tipo, com um rádio. Na época eu usava aqueles rádio, né? Enorme. Hoje em dia você nem tem mais aqueles rádio grande, né? Coisa assim top. Botava subwoofer e uma par de coisa no porta-mala do carro. Aí ele falava pra esposa dele, a gente não vai economizar, a gente não vai gastar com nada disso, a gente vai continuar andando de busão, a gente vai continuar tendo a nossa vida na nossa simplicidade, porque eu tô juntando dinheiro pra gente conseguir subir e mudar de vida. Aí ele fala que ele olhava pra todo
todo mundo, a galera cada vez com objetos e itens, assim, sabe? Mas hoje, o cara, ele é milionário, literalmente. Ele falou pra mim que ele tá... Dá pra dizer que é milionário, vai. Quantos milhões tem que ter alguém pra se considerar milionário, Pra mim, 1 né? milhão já é milionário. 1 milhão é milionário. Ele falou que ele tá lutando pra chegar no 2º milhão dele. O cara tem tudo, tem uma empresa enorme, tem funcionário. E a galera continua lá na comunidade com um carro importado. Então é questão de o que o cara prefere, sabe? Tipo, ele quer continuar morando num lugar, numa casa ruim, só que ter um carro da hora pra ostentar, ou ele prefere segurar as pontas, sabendo que segurando as pontas ele vai conseguir mudar de vida. Então, as pessoas pensam, não, mas isso é ser muquirana, não, mas isso é ser avarento. Não tem nada a ver com ser avarento, isso aí é você programar a sua vida pra que você consiga dar um start e mudar de vida totalmente. E tem alguns pontos, né? Por exemplo, eu nunca fui pobre. Sabe, uma coisa que eu acho engraçada e meio irritante até. Todo rico sempre quer falar que já foi pobre. Às vezes você vê um cara podre rico, mas eu já fui pobre. Mentira. Todo mundo que é rico quer falar que já passou por uma dificuldade lascada. Mas é mentira, só pra tentar gerar uma identificação. Eu nunca fui pobre, lascado mesmo, sabe? A nossa casa lá, já teve um momento que meu pai ficou desempregado, a gente andava de busão, mas o que a gente fazia? A gente vivia como alguém que tá numa crise, tá vivendo numa época de crise. Então, pobre está falando passar fome, né? Sim, exato. Porque no Brasil tem gente que tem uma situação de miséria, né? Exato, miséria. Nunca fomos assim. Já tivemos momento em que a gente teve que ficar sem carro, em que a gente tinha que ir pra igreja e voltar à tarde da noite de trem, sabe? Depois andar até em casa a pé pra chegar. Nada de Nutella, nada de sorvete, nada de comer fora. Só que o problema é que o pobre, ele é pobre, mas ele não quer abrir mão da Nutella, a situação real versus o status. Aí eu pergunto, você prefere ser pobre, mas fingir que é rico, passar a impressão de que você é rico e, consequentemente, continuar pobre? Ou você prefere ligar o dane-se, tô nem aí, meu, se vão achar que eu sou pobre ou não. Só que, consequentemente, depois você ficar rico, sabe? Porque, tipo, é um ciclo assim, né? Eu prefiro continuar ostentando coisas que, na verdade, eu não tenho condição e você vai caminhar assim pelo resto da vida. Sou pobre, mas finjo que sou rico. Ou, não, cara, vamos lá na churrascaria. Cara, não dá, eu tô sem grana. Não dá. Quantas vezes na minha igreja, por exemplo, a galera saía pra comer? Vamos lá comer. Cara, não vai dar. Por que tá sem tempo? Não, tô sem grana mesmo, não tenho, não posso gastar. Tem gente que tem vergonha de falar isso. Sim. E você acha que o caminho pra uma vida financeira saudável, o mais importante, então, seria o desendividamento, é isso, sair das dívidas? É que são vários fatores, né, Marco? Por exemplo, graças a Deus, eu casei com uma mulher que ela é muito econômica. Tem casal que é discrepante o perfil de um e do outro, né? Então, sim, você tem que evitar de ter dívida. Uma coisa que as pessoas mais pobres fazem é assim, eu tenho dinheiro, então eu vou gastar. Tipo assim, por que você vai no Ventaragano? Porque sobrou R$100. E nunca a ideia de, sobrou R$100, eu vou juntar esses R$100 na minha poupança e vou fazer, poupança, investimento em onde quer que seja. Tipo assim, sabe? Essa ideia de que eu vou fazer porque eu tenho dinheiro. Eu prefiro a ideia de que eu vou tenho dinheiro, então eu vou gastar. Exato, eu vou gastar. Uma coisa, por exemplo, vou comprar alguma coisa, custa R$100. Você acha por 50. Olha, essa outra loja tá 50. Ou seja, tenho mais 50 pra gastar em outra coisa. Não! Se você conseguiu economizar 50, você compra o que você precisava com 50, os outros 50 você guarda pra juntar, né? Porque você vai crescendo o seu patrimônio. Outra coisa que lasca muito a vida das pessoas é isso. Você gastar dinheiro com coisas que não vai virar seu patrimônio. Por exemplo, estamos aqui num estúdio. O dono desse estúdio tem esse microfone, ele tem esse pedestal, ele tem aquela câmera, tem a outra câmera. Tudo isso é patrimônio. Agora, se tem uma pessoa que gasta indo em balada, vai em restaurante caro toda hora, vai, sei lá, sabe, coisas que, tipo assim, te dão um prazer passageiro, claro que você tem que ter isso. A vida também é feita pra ser desfrutada e pra curtir. Só que tem gente que só gasta nisso. Tem que dosar, né? Exato. Então, se você consegue economizar alguma coisa, pô, que bom, cara. Você consegue economizar, compra aquilo lá e o resto você junta. Por exemplo, as pessoas ficam falando, né, que eu sou muquirana, que eu sou avarento. Muquirana ou econômico e planejado financeiramente? Alguém pode chegar e falar assim, Eduardo, você é muquirana, uma mulher até postou assim nos comentários do meu vídeo. Cara, eu tenho até medo de me casar com um cara que seja igual você. Se você perguntar pra minha esposa, nós provavelmente somos o casal que mais viaja de todos os amigos nossos. Nós somos um casal que não temos dívida nenhuma. Tudo que a gente precisa, a gente compra. Tudo, cara. A minha esposa chega, a gente tá precisando de um liquidificador. Compra agora. A gente tem tudo que a gente precisa. Só que é o gastar com sabedoria. Enquanto outras pessoas ficam gastando com futilidades aí. Nunca viaja com a esposa. Não tem história pra contar com os filhos. Não faz nada, sabe? Eu prefiro ser muquirana com algumas coisas pra que eu possa desfrutar com outras do que, sabe? O muquirana é o cara que não quer gastar com nada. Não, a minha ideia é, vamos dosar aqui, vamos ver o que dá pra gente gastar, o que é pro nosso fundo de investimento, o que
que a gente vai fazer, sabe? E não dá pra eu citar aqui, mas a maioria dos meus amigos ganham muito mais do que eu. Mas como é que você consegue viajar tanto, Duda? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue fazer aquilo? Como é que você compra... Caramba, mano, tentando ser o mais inteligente possível com as minhas finanças, né? Não sendo um cara perdular que gasta tudo e não pensa nas coisas, mas ao mesmo tempo não sendo um cara que só pensa em economia e não pensa em desfrutar a vida. Tipo, a gente gosta de passear, a gente tá, sabe, já estamos planejando a próxima viagem, só que eu faço tudo daquele jeito. Vamos calcular, vamos ver quanto vai dar, para que não fuja do nosso orçamento, porque eu não quero me endividar com uma viagem. Eu quero pagar uma viagem e poder desfrutar com minha mulher, sabendo que quando a gente voltar para casa, a gente tá de boa. Então, tem muito disso, sabe? É questão de saber, voltando à sua pergunta, né? Como é que o brasileiro faz? O ponto maior, para mim, sem dúvida nenhuma, Marco, é da nossa educação de não fazer aula de educação financeira. Eu falei em um dos meus vídeos, cara, eu fico 3 anos aprendendo sobre química, mano. Eu fico 3 anos aprendendo sobre física. Eu nunca, na minha vida, usei uma fórmula de química pra nada. Agora, não seria mais inteligente a gente pegar as crianças? Ainda bem que agora tá começando a ter educação financeira nas escolas. Tá começando? Tá começando, agora vai fazer parte da grade curricular e tal. Não seria muito mais interessante, cara, a gente ensinar coisas mais cruciais, elementares ali de química, física, até biologia? Pô, é conhecimento? É legal? Mas só que educação financeira vai me acompanhar o resto da minha vida. Química só vai se eu virar um químico. E de cada 100 mil brasileiros, não faço ideia, mas de cada 100 mil, um vira químico. Então por que... Só que de cada 100 mil brasileiros, 100 mil vai ter que saber lidar com dinheiro, né? E isso é o primeiro ponto. Então, eu uso um linguajar todo toscão. Para de ser burro. Mas a culpa não é do cara. É que ninguém aprende sobre finanças. Às vezes você tem um pai e uma mãe que também não sabe lidar, você vai aprender com eles, com o exemplo deles. E assim a gente vai levando péssimos ensinamentos ou nenhum ensinamento de finanças. E isso, pra mim, é um erro fundamental. A gente tem que começar a aprender. Duda, mas e agora? Já tenho 30 anos, já tenho 40 anos, 50. Vai ler livro, vai assistir. Pô, tem um monte de livro, tem muitos livros famosos. Qual livro você recomenda? Sei lá, cara. Você pega Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, sabe? É um livro super famoso que você lê rapidinho ali e já vai... Você acha ele bom? É bom? É bom. Leia um livro de educação financeira. Talvez já te ajude. Muitas vezes, se você for ler vários livros, você vai ver que a maioria tem meio que o mesmo conteúdo, né? Mas já ajuda você a ter uma ideia melhor de como gastar, como poupar, né? Como que você vê essa questão da porcentagem do salário? Tem gente que fala, assume dívidas, até 30% do salário. Tem uma regra, assim, na sua cabeça tem uma porcentagem que você tem que guardar. Guarda 30% ou você não trabalha com essa ideia? É que o importante, mano, é a gente pensar o que é custo fixo essencial. Então, por exemplo, essencial, casa. Então, se você mora de aluguel ou de financiamento, é um custo essencial. Você tem que ter onde morar. Supermercado, você tem que ter o que comer. Luz, Netflix já não é essencial, entende? Mas é uma coisa que ninguém... Pra viver sem. Tipo... mas já é uma coisa que muita gente... Não tem como. Tem, claro que tem, né? Eu vivia, desde que eu nasci até 2 anos atrás, sem Netflix, né, mano? Então, a gente pensar o que é custo essencial e o que não é essencial. E aí você fazer a tua somatória. Por exemplo, via de regra, o financiamento, a parcela dele, não pode ultrapassar 30% do teu salário. Então, se você leva isso ao pé da letra, 1/3 do teu salário já foi só com financiamento. Financiamento do quê? De imóvel. Tá. Por exemplo, se você vai financiar uma casa na Caixa Econômica, a parcela não pode ultrapassar 30%, acho que é 30%. Se o cara ganha 1.000, a parcela tem que ser 300 no máximo. Tá. Tudo vai ser muito variado, né? Pega esse exemplo. 30% é o financiamento. Se o cara teve filho e separou, paga a pensão, 30% já é pro filho. Sobrou 40% só pra ele, né? Então é meio difícil você pensar assim, tanto por cento é pra se endividar, tanto por cento é pra isso. Então eu prefiro trabalhar com percentual. Lá no meu canal tem uma aula que chama assim, hoje a sua vida financeira vai se organizar. Eu montei uma planilha em Excel e divulguei lá, gratuita e tal. Você vai botar teu salário, outras fontes de renda, faço Uber, vendo sorvete, sei lá. Aí vai ter a renda final. Aí tem uma outra parte lá que você coloca o que é gasto essencial e o que é gasto supérfluo. Aí você vai pegar, por exemplo, o gasto essencial, digamos que ele represente 80%. Quer dizer o quê? Que os outros 20% você pode gastar com outras coisas, ou com coisa supérflua, ou fazer dívida. Só que se você pensa assim, você nunca vai ter o teu dinheiro pra montar o seu pé de meia. E eu falo assim, porque uma coisa é a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma grana que você tem guardada ali. Tipo, normalmente ela tem que equivaler a 6 meses do seu custo. Beleza, Duda, eu sei que eu sobrevivo com R$1.000 por mês. Então você tem que ter R$6.000 guardados ali. Caso dê tudo errado, você tem 6 meses pra você viver. Exato. Só que, beleza, essa é a reserva de emergência. É um negócio caso dê ruim. Isso pra não mexer, né? Exato, só que você também tem que montar agora sim, eu vou montar minha poupança, vou montar meu rendimento, vou fazer meus investimentos, né? E se a pessoa pensa, isso é pra gasto essencial, isso é pra gasto supérfluo, isso é
pra minha reserva de emergência e isso é pra dívida, ela nunca vai ter mais do que ela tem na vida, sabe? Tipo, ela nunca vai ter, opa, olha, minha poupança já tá com 5 pau. Opa, daqui a alguns meses, 10, 20 pau, 30 pau. Aí ela nunca vai conseguir investir em algo que vai fazer a grana dela aumentar. Então, sei lá, cara, eu nunca parei pra mensurar percentuais exatos, sabe? Então, o importante é você ter sempre a tua reserva de emergência pronta. Quando ela estiver pronta, aí você vai começar a montar seu patrimônio mesmo financeiro. Tipo, porque senão você vai continuar sempre na mesma. 30% é pra isso, 40% é pra isso, 30% é pra isso e pra dívida. Então, e aí nunca sobra. Então, assim, a reserva de emergência é a primeira coisa que o cara tem que fazer? Sem dúvida. Primeiro, não ter dívida. Não ter dívida, Aí depois a reserva de emergência. Sim, porque é importante isso daí, porque pra mim o primeiro é sempre a dívida. Sempre quitar dívida, pra você não dever nada pra ninguém. Isso te dá paz, cara. Isso te dá paz, sabe? Não é só números. Quais as maiores crenças hoje que você vê que o brasileiro tem com a questão do dinheiro? Tem essa questão aí que eu falei, de você querer gastar e nunca pensar no futuro. Tem a questão de a gente ser sempre imediatista e pensar sempre no curto prazo, nunca no longo prazo. E esse é um grande erro, né? Porque quando a gente aprende sobre juros compostos e essa coisa de como o dinheiro vai virando uma bola de neve, a gente tá acostumado com a bola de neve da dívida, né? A bola de neve do investimento é o oposto, né? Ela trabalha em nosso favor e vai crescendo. Aquela bola dourada da árvore de Natal, adoro. né? Isso é muito bom. Outra coisa, que é talvez um dos pontos mais complicados, é achar que investimento é coisa de gente expert, de gente rica. E não é, né? Investimento é pra todos. O que vai ter são tipos de investimento diferentes. Mas, por exemplo, se eu tivesse começado a investir quando eu era novo, ali 18 anos, em vez de ter deixado por tanto tempo meu dinheiro na poupança, hoje talvez eu já seria um milionário, mesmo nunca tendo sido rico pra caramba ou ganhado altos salários, né? Ontem mesmo eu tava na minha igreja lá e uma senhora falou, né, que tem medo de investir. E aí, esse é um problema, né? Porque as pessoas pensam no investimento como aquela loucura. Aquele, não, Deus que me livre, eu trabalho pra botar tudo arriscado pra perder. Não, não é assim. Tem tanto investimento que é seguro, que é conservador. Eu acho que o que pega é as pessoas não entenderem, né, a diferença da renda fixa e renda variável. Então, por exemplo, renda fixa é aquilo que você investe e já fala qual que vai ser o teu resultado, né, a tua rentabilidade. Enquanto a renda variável já é uma coisa que já é mais difícil pra quem é medroso, pra quem tá começando agora, né? E então, é o meu caso, eu tô estudando pra começar nisso daí, né? O não investir é muito complicado, porque é muito difícil você enriquecer de fato sem investir, né? Tipo, você deixar dinheiro parado, ou você até juntar. Meu, olha isso. Ou herança ou ganhar na loteria, não vejo outra forma, né? É, sim. Tô lendo um livro, eu terminei de ler um livro, ele fala sobre um negócio bem louco do Warren Buffett, né? Que é um grande investidor. Eu tava vendo no livro, o cara chama A Psicologia Financeira. Olha isso, sobre juros compostos, né? Como eles agem em nosso favor. O cara fez uns cálculos lá com alguns especialistas, né? E assim, o Warren Buffett, ele hoje tem uma fortuna de mais ou menos 100 bilhões de dólares. Mano, é meio trilhão. É muito dinheiro. Aí, ele começou logo cedo, né? Bem jovem. Fizeram uns cálculos matemáticos e chegaram à conclusão de que se ele tivesse começado com 30 anos, em vez de, sei lá, com 18, não sei qual que é a idade que ele começou, hoje a fortuna dele seria de 11 milhões. Então você vê que absurdo como os juros compostos agem em nosso favor. Ele começou com 18, hoje ele tem 100 bilhões. Se ele tivesse começado com 30 e na mesma estratégia, nas mesmas formas de lidar com as ações dele, hoje ele teria 11 milhões. Tipo assim, não é tipo metade. É muito menos, é um absurdo, né? Eu ainda luto com essa dificuldade do longo prazo. Pô, é um saco, né? Então eu falo lá no canal, né? Se você investir aqui 300 conto por mês, daqui a 10 anos, você vai ter 30 mil. Aí as pessoas falam, pô, meu, 10 anos é muito tempo. Aí eu falo, cara, os 10 anos vão chegar você querendo ou não. E aí então, você não tem os 30 mil no bolso, não é né? melhor você ter 30 pila lá na frente do que não ter nada, Exatamente. né? Quais são, por exemplo, 3 tipos de renda extra pro brasileiro poder melhorar, né? Poder ter uma grana a mais no bolso? Bom, hoje em dia, é que falar de Uber é complicado, que Uber tá cada vez mais se lascando, né? Uma taxa que cobra dele, a gasolina absurda, mas, querendo ou não, Uber é uma opção que tem flexibilidade pra quem já trabalha em muito horário na pandemia, comercial. inclusive, né? É, muito. Então tem isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem bolo. Na própria escola que eu administrava, tenho 2 exemplos pra dar lá. Um é o Tonho, ele é o jardineiro e ele leva, sabe aqueles potão grande que tem um monte de doce de leite ou pé de moleque, sei lá o quê? Ele leva e vende cada um por R$1. Ele tá fazendo uma renda extra com isso. Cara, eu tava falando com ele, não dá trabalho nenhum. Ele só deixa lá o pote. Aí quando acaba, ele vai, compra e traz deve outro. saber vender, porque Sim. tudo é vender. E às vezes você tá com vontade de comer um doce. Aí a galera lá é uma escola, tem um monte de professora e tal. Eu vou pegar um docinho lá e pega lá R$1. Não tá dando trabalho nenhum, entende? Não tem por que eu não fazer. Aí ele, por exemplo, ainda trabalha na manutenção do jardim e tal. Trabalha, sai às 4, já vende esses negócios lá na escola.
um monte de doce lá e tal. E depois ele sai e faz 2, 3 horas por dia como jardineiro nos condomínios de luz lá do Alphaville e tal, né? Já é outra renda extra. Então, tem muita coisa que dá pra você fazer. A outra pessoa que trabalhava lá na escola, ela vendia bolo. Esses bolos de festa. Então, aqui, um bolo que ela teve um custo de 40 conto, ela vende por 160, sabe? Então, é um bolo, sabe? Se ela vender um bolo por dia, ou então se ela vender 3 bolos por fim de semana, já ajuda muito, porque é uma grana ali que você nem paga imposto, meu. Se ela tá aqui o teu bolo, sabe? Leva, entrega pra pessoa. Hoje em dia tem gente que tem inúmeras formas, eu não parei pra me aprofundar nisso, mas tem muita forma de você ganhar dinheiro na internet, sabe? Tem muita enganação também, né? Mas tem alguns que é de verdade, você vai lá, você responde pesquisa, ganha dinheiro, você assiste vídeo, ganha dinheiro. O que é ser rico e o que é ser pobre pra você? Cada dia que passa eu percebo mais que riqueza tem a ver com liberdade, de você fazer o que você quiser, quando você quiser, a hora que, com quem você quiser, sabe? Isso eu acho uma coisa legal. E cada vez mais eu percebo que riqueza não tem a ver com aquilo que você tá vendo da pessoa. Uma vez eu vi uma frase de um cara, Morgan Housel é o nome dele, ele fala assim, que riqueza é aquilo que você não vê, né? A fortuna é aquilo que você não vê. Então ele fala, o que é riqueza? É o relógio caro que você não comprou, o diamante que você deixou na loja, as roupas que você deixou na arara do shopping e não trouxe pra casa, o voo primeira classe que você recusou. Isso é a riqueza. Então, é você entender que a riqueza pra mim é, primeiro, ser rico não tem a ver com o que eu tenho e com o que as pessoas veem, mas com o meu saldo bancário e aquilo que eu tenho, sem ninguém saber. E às vezes ninguém sabe. Eu gosto muito do exemplo do Boechat, que era o jornalista lá que faleceu há 2 anos, sei lá quando, né? Ele era um dos maiores jornalistas do país. Falam que ele era muito da hora e que ele ia com um Renault Twingo, tipo 2009, sei lá qual que era. Você olha pro cara, você não dá nada, né? Você pensa, nossa, coitado do cara com um Renault Twingo velho, né, meu? Pô, eu queria ajudar esse cara. E o cara é o maior jornalista do Brasil. O Hermílio de Moraes também andava com um terno tudo envelhecido e um carro mais antigo. Pô, era Hermílio de Moraes. Então, esse é um ponto, né? Pra mim, não tem a ver com o que você vê na pessoa. Porque qualquer pobre pode comprar um iPhone ou um tênis caro. É só parcelar e se ferrar por 30 anos depois, né? Mas tem a ver com liberdade. Por exemplo, a gente fala sobre liberdade financeira, que é você parar de trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar, mas eu quero poder trabalhar quando eu quiser, como eu quiser, com quem eu quiser. Liberdade, Isso né? é muito louco. Eu não me vejo jamais. Eu entraria em depressão se falar, Duda, a partir de agora você não tem que fazer mais nada. Não, Deus que me livre, eu quero trabalhar. Então, por exemplo, quando você é CLT, você tá ali, você tem um horário certo, você fica agoniado quando pega a trans, ai caramba, eu vou tomar bronca porque eu cheguei atrasado. Você tem que ir no médico, você já começa a bater, ai mano, tem que ir no médico, eu não quero ter que ir no médico, vou ter que falar, tem que pedir. O cara fica doente, ele não vai no Sim, médico. Tá sim. com dor de dente, aguenta o dente. É, exato. Então, isso é chato, né? A síndrome do fantástico, né? Tipo, domingo à noite, ai, caramba, mano, amanhã eu tenho que trabalhar, o despertador, 6 horas da manhã. Mano, você ter liberdade pra você não se preocupar com isso é mais da hora. Então, eu gosto dessa definição, né? Riqueza tem a ver com você ter liberdade pra fazer o que quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. E isso é muito louco. Você começou a investir, como é que tá a sua vida de investidor, primo? Então, eu tô amando. Eu queria muito ter começado antes, cara. Tipo, até o começo do ano passado, era só poupança que eu tinha na vida, né? Mais de 50% dos brasileiros. É muito, né? É triste. E eu tô gostando muito, só que o que eu faço? A minha dica pra quem quer começar é estude e invista. Então, eu tô investindo e cada vez que eu aprendo algo, eu passo a investir naquilo. Eu não quero nunca correr o risco e cometer o erro de você começar a investir em algo que você ainda não conhece. Então, por exemplo, tava falando pra Carol, né? Se você me perguntar aqui sobre algumas coisas de ações, algumas coisas de fundos imobiliários, eu não sei. Quanto você tem do... Nada. Por quê? Porque eu ainda não domino isso, sabe? Não que eu vá dominar a ponto de ser o maior especialista, mas eu preciso ter pelo menos uma boa noção do que é isso antes de começar a investir. E, por causa do sensacionalismo que muita gente faz, vai transformar 50 reais em 1 milhão. Tipo, o cara vai lá, investe e não faz nem ideia do que tá fazendo. Isso é um erro que é 90% de chance dele se ferrar. Então, no ano passado, eu me empenhei em aprender sobre renda fixa, então contas digitais, tesouro, CDB, LCI, LCA, essas coisas. Então, eu tenho um perfil mais de conservador. Hoje, eu tenho 75% do meu patrimônio investido na renda fixa. Muito bem distribuída, tem de tudo lá, sabe? E a outra parte, eu tenho um pouquinho em ações, porque eu comecei a investir agora nisso, né? Mas não manjo muito. E criptomoedas também. Mas eu sou o tipo que vai sacando e vai botando pra renda fixa, porque eu ainda não quero me aventurar numa coisa que eu corro risco e não entendo tão bem, sabe? Hoje a minha realidade é essa. O pessoal mais pobre, mais humilde, pode já investir em criptomoedas? A gente tem basicamente 3 tipos de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado ou arriscado e tal. O conservador é a pessoa...
mais receio. Eu não quero investir em coisa que é complicada, pode me dar um risco. Eu sei o quanto eu batalhei pra conseguir esse dinheiro a ponto de arriscar tudo. Ok, é o teu perfil. Qual é o problema? Tipo, eu tenho vergonha. Não, eu sou conservador, não tenho vergonha. O moderado é o cara que deixa a maior parte do dinheiro em lugares que são muito seguros, mas ele tá disposto a colocar um pouco da grana dele em um lugar que pode correr um risco. E o arrojado é o cara que já é mais aventureiro mesmo, já conhece mais o mercado, né? E se a gente for pensar, a criptomoeda deveria ser o último estágio dessa lista. E é onde a maioria que tá começando. Aí, de novo, por causa desses vídeos sensacionalistas, né? Nossa, mano, 50 mil em 1 milhão é isso que eu quero pra minha vida. É todo mundo quer isso pra tua 500 vida, mil né? por cento em um ano, né? E aí que vem as pirâmides, né? Sim. Então, assim, eu acho que é legal investir? Acho. Eu invisto. Só que pouco. E um pouco que se eu perder não vai ferrar com a minha vida. E aí a pessoa, por exemplo, uma vez um cara me escreveu: primo, eu acabei de ser mandado do meu emprego e queria saber qual criptomoeda que é boa pra eu comprar com dinheiro da minha rescisão. Eu falei, nenhuma, mano, você tá louco. Você acabou de perder seu emprego. Aí a pessoa quer colocar aquele dinheiro que ela tem pra sobreviver até que consiga arranjar outro, e pode ser que demore, e botar num negócio, você pode perder tudo da noite pro dia. Tem criptomoeda aí que faliu em um dia, né? É muito complicado. Então, dá pra pessoa iniciante começar? Dá. Só que invista pouco e estude. Porque tudo que você faz sem entender o que você tá fazendo é muita chance de você se lascar. Mas dá, e é um mercado promissor, querendo ou Quais não, né? criptos que você tem hoje, primo? Cara, eu tenho muitas. É porque eu distribuo muito lá. É que nem se falou da ação, né? Ah, qual que vai estourar? A galera quer saber qual cripto vai estourar. Pô, se eu soubesse, meu, né? Não dá pra saber. Então, eu invisto em muitas, só que aí eu vou por segmentação. Eu não vou chegar e vou falar assim, criptomoeda... Cara, o que eu já vi, eu não sei como que esses caras têm coragem de continuar. O que eu já vi de dica furada de grandes empresas, os caras erram muito. Tipo, eles falam, não, agora o Bitcoin vai subir pra caramba porque a Nicarágua, El Salvador, não sei o que, vai adotar. Aí no dia que cai pra caramba. Aí chega, não, agora com a guerra o negócio vai cair, porque vai ficar complicado. Para do dia sobe o Bitcoin 10%. Tipo, mano, os caras erram muito. Eu falo, será que eles não têm vergonha de falar? Então eu evito, sabe? De falar qual que vai. O que eu penso é quais que são mais promissoras. Então, coisa relacionada à tecnologia, criptomoeda relacionada a game, criptomoeda relacionada a metaverso. Só que eu não tenho um nome pra te falar. E aí tem a questão da Web 3.0, que é um avanço da internet como a gente conhece. E aí tem alguns tokens e criptomoedas que estão relacionadas a isso. Então, isso eu vejo como promissor. Mas eu não vou falar, essa dá, essa não dá, sabe? Então eu invisto em várias. E algumas eu investi muito pouco e deu um retorno absurdo. Só que aquele negócio, né? Lucro passado não é garantia do futuro, né? Então, algumas eram muito certas. Só que pode ser que daqui pra frente comece a degringolar e tal e não dá em mais nada, né? Mas sim, eu acho que é legal investir em criptomoeda. Uma quantidade que se você perder, ok, não vai ferrar com o leite das crianças, né? E estude pra você entender o que tá fazendo, porque a galera, ela quer ganhar dinheiro. Ah, mas você quer entender? Não quero, só quero ganhar dinheiro. Aí vai se lascar. Falando em ações agora, você tá começando a investir, né? Tá mais com um percentual mais na renda fixa, mas ações. Você já tá começando a investir? E pra quem tá começando a investir e que tem pouco dinheiro, quais são as ações que você acha que, pelo que você tá estudando, que são as mais indicadas? Então, ações, eu tô bem abaixo ainda. Eu tô começando agora a dar uma olhada em fundos imobiliários, mas também bem recente. Eu tenho algumas açõezinhas, mas quando eu comecei, que foi no começo do ano passado, era aquilo lá, tipo, tava todo mundo falando da Magazine Luiza. Parece que quando eu investi nela, só começou a degringolar essa desgrama. Falei, caramba, mano, o que tá acontecendo, Luiza? Né? Tem esse fator de que eu não manjo muito. E aliado ao fator de que a taxa Selic tá muito alta, eu tô preferindo até a renda fixa. Tanto por eu ser conservador, quanto porque a rentabilidade dela tá muito boa. Se você pega muitas ações, algumas ações boas, sei lá, tá rendendo 6%, 8% ao ano, não sei. Pô, renda fixa tem alguns que tá rendendo 14%, sabe? Tipo uns CDBs aí que tá rendendo 14% ao ano. Eu não tô tão preocupado, porque eu quero entender mais sobre a renda fixa primeiro. Mas, sem dúvida, eu quero entrar nesse mercado de ações e investimentos. Aí, o que eu tenho é uns indústria farmacêutica, mas coisa pouca, assim, sabe? Tipo, no total de ações que eu tenho aqui no Brasil, deve dar uns R$2.500 só. E eu tenho um pouquinho no exterior, né? Por uma corretora, chama Avenue. E lá também tá ruim. O ano passado foi uma droga. Que a gente tá num período turbulento. Tá ruim, a gente né? investe pela Avenue, a gente adora. Mas é o período, primo. Né? A gente que é investidor tem que ter isso. É. A gente sabe que são períodos voláteis. E esperar, né? Sim. Agora, muita gente fala assim, tenho medo de investir, tenho muito medo de começar. Quais são as 3 dicas que você daria pra essas pessoas? Primeira, você tem medo daquilo que você não conhece. Enquanto você não estudar pra aprender o que é um CDB, o que é um tesouro, você vai ter medo. Então tem que segurar as pontas e estudar um pouco pra você se familiarizar. Outra coisa é que muita gente
desiste de investir porque se ferrou no passado. Eu comecei a investir porque eu me ferrei. Entende? Que, tipo assim, você tem duas opções. Nossa, perdi dinheiro pra caramba. Nunca mais vou investir. Ou, nossa, perdi dinheiro pra caramba. Vou aprender essa droga e vou começar a investir, porque eu quero ganhar dinheiro. Tá todo mundo ganhando, eu não vou ganhar. Muita gente ficou traumatizada. Por exemplo, o meu primeiro contato com criptomoeda foi por um golpe pirâmide. Que tava todo mundo falando. Gente famosa da TV. Aí, eu trouxa, né? Nossa, até o fulano tá falando, deve ser confiável, né? Aí botei grana lá, sumiram no mas mundo. você trouxa o ator e a pessoa famosa também foi. Qual a diferença do pobre inteligente para o pobre burro? O pobre burro é o cara que quer ganhar dinheiro sem ter que estudar. E esse é o maior erro, porque gente assim não vai evoluir nunca na vida. Tipo, ele vai ficar sempre amarrado àquele negócio de ficar chutando as coisas e nunca fazer algo com entendimento. Por exemplo, hoje eu tô investindo no LCI e tal. Por quê? Porque eu entendo, eu sei que esse dinheiro vai crescer, vai render 13% ao ano e já tá tudo certo. O pobre burro, é que eu uso essa palavra burro pra vários aspectos, né? Principalmente, o que eu mais gosto é de acabar com esse negócio de que pobre comprando coisa de rico. Essa, pra mim, é a maior asneira. Você viver em função de pensarem de você, o que pensam de você, o que vão... Isso é uma besteira tão grande. O pobre inteligente é aquele que tem foco, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar. Um grande erro, uma grande burrice do pobre é subir o nível à medida em que o seu salário sobe. Por exemplo, o cara ganha 2 pau, ele gasta 2 pau. Quando sobe o salário pra 3, em vez de ele continuar gastando 2 e investir 1.000, ele começa a gastar 3. E assim ele fica preso nessa graça que sempre vai ser pobre, mano. Para, né? Então, graças a Deus, hoje a minha renda é mais do que o dobro do ano passado. Eu continuo gastando as mesmas coisas, comprando no mesmo mercado, atacadista, usando as mesmas roupas da Riachuelo, da Renner e tal. Aí, nossa, Duda, mas você tem dinheiro, por que você não sobe aí o nível e tal? Você não, eu não vive, quero. você não vive, você é bobo. Meu, eu tô muito feliz vivendo assim. Eu não preciso ter um lustre do Teatro Municipal na minha sala pra ser feliz. Sabe, eu vivendo num apartamento ok, tendo um carro que funciona e me leva pra qualquer lugar, tendo roupa que me veste e cobertor pra me cobrir, tá ótimo, sabe? Claro Quando que você contém. subir mais esse luxo, você vai subir a despesa, né? Sim, mas o problema é esse, né? O pessoal sobe um pouquinho, já começa a gastar mais. Opa, o VR subiu. Vou começar a comprar Ferreiro Rocher, em vez de Garoto. Não, continua no Garoto, viu, sabe? Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você quiser assistir o podcast completo, eu deixei o link na descrição. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Fui!